Alô, Gus, como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje, dia 19/8, são 8h48 da noite e eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês para poder trazer um indicador extremamente útil e que acredito que vai fazer uma grande diferença aí no game de vocês, justamente porque o fato sobre as notícias é algo que todos nós já conhecemos, que todos nós entendemos, sabemos da importância, mas mesmo assim a gente acaba negligenciando. É muito difícil você ver um trader que ele tem em sua rotina o acesso ao Forex Factory ou até mesmo ao Investing, para que ele olhe ali se naquele dia haverá alguma notícia, qual horário, etc e tudo mais. É algo já comum no pensamento dos traders, principalmente de CT, e também digo também de SMC, que as notícias têm um certo impacto no nosso operacional, né? A importância ali da notícia para o nosso operacional, para o desenvolvimento dos traders e por assim vai. Então todo mundo já compreende isso, porém aquela rotina de toda semana que você for fazer ali a sua leitura de mercado, a sua leitura semanal, as suas marcações, de você ir entrar aí no Forex Factory ou então entrar aí no Investing, alguns acabam negligenciando ou acaba mesmo esquecendo, né? Principalmente a relação diária de você ali todo dia, antes de negociar, antes de abrir suas negociações e verificar se há alguma notícia ou não. Então hoje eu vou trazer um indicador para vocês que ele já vai ficar plotado no TradeView e aí vocês já vão conseguir habilitar e desabilitar e já vão conseguir ver como que funciona esse indicador, já vai conseguir ver as notícias, você consegue selecionar ali também quais são as moedas que você deseja receber as notícias, né? Eu particularmente utilizo ali do dólar, do euro, da libra, do ien, entende? Agora, por exemplo, um CHF eu já não seleciono, né? Então, se tem alguma head folder sobre CHF, eu acabo já não vendo. Enfim, né? Isso daí já vai mais de cada um a cada um. Porém, é um indicador que facilita muito essa questão justamente por conta desse esquecimento que pode ocorrer, tá? Mas antes de entrar no indicador em si, mostrar ele aqui para vocês, falar um pouco também sobre as notícias e o grande impacto que ela tem nas nossas negociações, principalmente a gente que vem dessa ideia do ICT em si, tá? As notícias, elas vão servir para a gente como um impulso para as nossas negociações. Muitas vezes você vai ver, eu particularmente sempre falo isso para a galera, dependendo da notícia em si, do dia que é a notícia em si, sempre tente estar posicionado uns 2, 3 dias antes. Obviamente que isso é para aqueles que conseguem, né, ter ali uma conta de swing trade ou uma conta pessoal que permite ali você ficar um a mais dias ali em uma negociação, né? Eu já peguei belos trades que foram impulsionados com as notícias, né? Ou seja, estava ali comprado uns 2 dias antes, aí veio o dia da notícia, saiu ali a notícia em si, simplesmente o mercado foi embora, né, e deu ali o meu take, tá? Então a Red Folder ela acaba tendo essa importância na questão do desenvolvimento dos nossos traders. Então você que está negociando, principalmente se for ali um trader do intraday, você precisa ter noção dessa questão aí das notícias, tá? Eu não trabalho muito, eu particularmente não trabalho muito com essa ideia de ficar projetando essas notícias, projetar a divulgação, coisas do tipo, né? Eu particularmente não conheço, assim, algum trader que realmente consiga ter um resultado muito constante fazendo isso, né? Quem eu conheço são traders que acabam utilizando ali automações para poder desenvolver essas operações, tá? Mas traders mesmo que tentam ficar antecipando, etc., eu particularmente não vi nem Instagram nem nada, tá? Então eu acabo não dando tanta ênfase para isso, beleza? Só que vocês precisam entender é que realmente há uma importância nas notícias, principalmente sendo as head folders. Head folders a gente coloca aí como as pastas vermelhas, né? Para quem utiliza só o Investing, talvez vai sentir um pouco de dificuldade no entendimento, porque o Forex Factory ele é um pouco diferente, né? Algumas notícias que vai apresentar no Investing acaba não saindo no Forex Factory e vice-versa. Isso por conta da dinâmica de cada portal, tá bom? Mas enfim, eu particularmente acabo só utilizando o Forex Factory e o indicador, no caso que eu estou falando para vocês, é o indicador do
2 Degrees, tá? Que é esse indicador aqui. Como vocês podem ver, tá? Eu já deixo aqui programado na tela, ele já sai na tela. Essas linhas que vocês conseguem observar, tanto a linha vermelha quanto essa linha laranja, significa que eu terei notícia nesse determinado dia, nesse determinado horário. Como eu tô no gráfico do GBP/USD, numa hora, aqui mostra para mim que na terça-feira, 22 horas, vai ter uma notícia. Por exemplo, quarta-feira, 3 horas da manhã, de Nova York, vai ter uma Orange Folder, que seria uma pasta laranja, né? Com notícias também. Aqui na quinta-feira, 2 horas da manhã, vai sair também uma notícia, não necessariamente tudo para Libra, tá? Vocês conseguem observar aqui, ó, que aqui mostra a relação do dia, né? Então você consegue observar dia 19, dia 20, dia 21, dia 22, dia 25. Consegue ver aqui a moeda em específica, o USD, o CAD, e aqui do lado fica, né, o impacto. O impacto seria se ela é uma red folder, se é uma orange folder, né? E aí tem as demais pastas ali que já já eu vou entrar na configuração e mostrar para vocês como que eu utilizo, beleza? Fica o nome aqui do lado, né? Como que vai ser, tá? Se é um PMI, enfim, se é uma CPI, né? Fica tudo certinho ali, tá? Então isso daqui acaba ajudando bastante, tá bom? Então, antes de eu entrar aqui na configuração do indicador, eu vou mostrar para vocês quem é o 2 Degrees. Ele é um cara super importante para o nosso cenário e para a comunidade do ICT. Tá? Se você, porventura, utiliza um Prof Tree, se você utiliza a questão dos quarters, tá? Certamente você já deve ter visto, né, o nome desse cara por aí, porque ele é o principal desenvolvedor de indicadores para que a gente pode chamar assim dos grandes de CT, tá? Ou seja, todos aqueles caras grandes que tem ali perfil no Twitter, que fazem parte da comunidade do ICT e tem um indicador, possivelmente, muito possivelmente, esse indicador foi desenvolvido ali pelo 2 Degrees, tá? Então é muito comum você ter indicadores aí que a galera vai estar usando, né? Eu falei dos quartos ali, porque vocês vão ver aqueles dos quartos, né? Que é toda aquela separação, todo colorido ali. Aquele também foi desenvolvido pelo 2 Degrees, tá? Então é realmente um cara muito importante aí para a comunidade do CT. Eu vou deixar aqui para vocês o perfil dele do Twitter, né? O perfil dele no Twitter é esse daqui. A grande maioria do pessoal que faz parte da comunidade do ICT em si vai estar dentro do Twitter, tá bom? Então, se você quer ter um bom desenvolvimento nos estudos, cara, eu falo por experiência própria. A grande maioria dos assuntos que você vê aí surgindo, né, nas mídias pelos brasileiros, né, fazendo aulas e tudo mais, o pessoal divulgando isso, aquilo, outro, você pode ter certeza que esse assunto já saiu uns 2, 3 meses antes no Twitter, né? Isso foi com o CRT, isso foi com a questão dos quartos, então é extremamente normal. Tá? O pessoal acaba pegando os assuntos daqui e levando aí para o público geral. Só que se você quer se antecipar, então já esteja aí na comunidade do Twitter, fazendo parte da comunidade do CT, que todos os caras realmente grandes aí estão dentro do Twitter. Tem muitos perfis de valores aí que realmente só estão no Twitter, né? Então não tem Discord, coisas do tipo. Às vezes tem ali um YouTube, mas os caras são mais frenéticos, mais presentes no Twitter em si, tá? Então esse, né, é o perfil aí do 2 Degrees, né? Você pode ver aqui o link dele, que você pode seguir. Aqui ele tem até um link aí de um Discord que ele tem. Ele acaba não movimentando muito o Discord, mas enfim, tem. Né? Tem algumas aulas lá dentro do Discord, a qual ele explica como que utilizar o indicador, né? Aqui você pode ver o Fractal Model Pro, né? Que ele desenvolveu aqui para o T-Traders, né? Que é um outro nome aí também grande na comunidade CT. Ele desenvolveu o indicador ali do Standard Deviation, também que são os desvios padrões para o Dexter, desenvolveu também o do Prof Tree também pro Dexter, desenvolveu o dos quarters, né, pro DAI. Enfim, o cara realmente desenvolve muitos indicadores para uma série de galera. Desenvolveu alguns indicadores aqui pro Nine, já desenvolveu indicadores por Market Maker Modern, por MMXM, enfim. A grande maioria dos indicadores aí da galera do CT é esse cara aí que acaba desenvolvendo, né, PDA e tudo mais, beleza? Então esse daí é o perfil dele, que eu deixo aí para que vocês possam seguir, né? E acompanhar aí as publicações dele, sempre que ele está ali fazendo algum desenvolvimento, ou vai ter algum encontro, ou vai ter algum, alguma call ali que ele for fazer, ele sempre avisa ali pelo Twitter, né? Como vocês podem ver que ele realizou, né, uma conversa aí, um live stream, né? Com o Rafael aqui, né? Que vocês conseguem observar o nome e tal. E ele acabou ali participando, tá? Então, tudo aí é bem interessante mesmo.
né? Para que vocês possam estar ali por dentro das novidades, digamos assim, principalmente para a galera que gosta de utilizar indicadores ou até mesmo como que vai utilizar aqueles indicadores, etc, tá? Então fica a ideia. Aqui no Discord também a comunidade dele é essa, como eu falei para vocês, a comunidade dele não é movimentada, né? Vocês observam, tá? Que a comunidade dele não é movimentada, tá? Basicamente quase nada, mas porém tem alguns disclaimers aqui e alguns vídeos para vocês assistirem sobre os indicadores, tá? Mas o bom é que você consegue ter aqui acesso tanto ao perfil dele quanto a galera aqui. Se tiver alguma dúvida, você envia ali. Obviamente, o pessoal demora um pouco ali para responder, porém acaba sempre respondendo, tá? Então isso daí que é interessante, beleza? Agora voltando aqui para o indicador, como que ele funciona? Ele simplesmente pega ali todas as questões que tem de notícias lá no Forex Factory e traz aqui para o seu TradingView. Sim, se você parar para pensar, é um tipo de indicador que, pô, se você, né, tiver o hábito, tiver a rotina de ir ali, acessar o Forex Factory, né, e olhar as notícias, talvez você não precise colocar ele no gráfico. Porém, se porventura você acabar esquecendo, ou se você é uma pessoa que entende que você não tem essa rotina, que você não tem essa constância, então deixa ele aí no seu gráfico, cara, não vai te atrapalhar, tá? Para você habilitar, para você desabilitar. Então, quando você quiser fazer a sua leitura no começo da semana, você vai, ativa o indicador para ver se vai ter as notícias, como que vai funcionar, quais são os dias, entende? Isso daí acaba ajudando muito, tá? As configurações, galera, não tem erro, beleza? Vocês vão encontrar por esse nome aqui, tá? É só colocar news, ou então só você colocar tudo Grease. Se você colocar tudo Grease, basicamente vai aparecer o perfil dele e todos os indicadores que ele desenvolveu. E aí, no caso, vocês vão ver lá esse indicador aqui da News, tá? E uma série de outros indicadores aí que ele desenvolveu, como comentei com vocês, beleza? Aqui, no caso, vocês escolhem o impacto, né? Então, geralmente, a galera acaba utilizando mais a questão da Red Folder, né? Eu acabei colocando aqui o Orange Folder só para poder fazer alguns estudos ali específicos, mas na grande maioria das vezes eu também só estou utilizando a Red Folder, né? Tem como você escolher aqui também o Yellow Folder, que seria a pasta amarela também, né? E a pasta branca aqui também, só que aqui no caso a gente trata por relevância, né? Então, qual é o impacto que isso pode causar no preço em si? Então, como é uma red folder em si, a gente entende que possivelmente pode acontecer algum movimento um pouco mais explosivo a partir da divulgação, seja lá qual for aquela notícia que tem, entendeu? Então, eu sempre mantenho aqui a red folder em si, né? Aqui no caso vocês podem escolher as moedas, vocês podem observar que é uma questão mais cambial, né? Então aqui você tem a questão do CHF, eu acabo tirando, né? O CHF, eu acabo tirando também esse CNY. O CAD eu acabei só deixando essa semana aí porque ele vai ter algumas notícias importantes, mas a grande maioria das vezes eu estou apenas com o euro, com o GBP, com o dólar e com o iene, tá? Mas isso é uma questão particular minha, não necessariamente você precisa seguir, beleza? A configuração, como vocês podem ver, cara, não tem tanto segredo aqui, tá? Esse chart history aqui eu deixo sempre nesse This-Week, né? Essa questão aqui semanal. Sempre coloco aqui no 30. Sempre deixo essa questão aqui desse Show Labs aqui tudo selecionado, tá? Aqui eu deixo pequeno. A configuração minha para ficar dessa forma aqui, como vocês conseguem ver, tá? Aqui eu consigo enxergar de boa, não tá tão complicado assim, então para mim fica super de boa, beleza? Aqui é importante vocês deixarem a questão do semanal, tá? O week aqui semanal, não deixa diário, senão vai aparecer apenas as notícias ali do diário. Vai apenas aparecer aqui, por exemplo, hoje é dia 19, então iria apenas aparecer esse quadro aqui do dia 19, tá? Aqui no caso, como eu deixei selecionado semanal, então já aparece notícia de todas as semanas, tá? Eu deixo separado pelo 24 horas, que aí aparece aqui para mim o horário específico, é muito importante. Eu, como trader de tempo, é muito importante eu ver a questão do horário ali, tá? Mas você também pode separar por AM/PM, tá? Aqui é uma questão de coloração, né? Que você faz ali. Eu gosto de manter essa coloração dele mesmo meio que padrão, tá? Aqui eu deixo sempre o meu gráfico aqui, no caso, na direita, sempre na questão do topo, e este aqui que seria a ideia de um menor, tá bom? Esse input na barra também, tá? É interessante porque basicamente ele vai mostrar aí para vocês um sinalzinho que fica ali na barra, né? Então, assim que sai a notícia, aqui vocês conseguem ver que tem essa linha aqui, tá? Só que lá no gráfico, né? Eu já vou mostrar aí pra vocês como que fica, mas ele fica um sinalzinho ali de onde que saiu a notícia, tá? E às vezes isso daí, pelo menos pra mim, acaba sendo importante, porque
às vezes eu trato como liquidez de mercado a máxima ou a mínima que é gerado a partir de uma hedge folder, né? É um tipo de conceito ali que o Michael já comentou sobre, que ele trabalha ali sobre, né? Alguns traders também trabalham sobre e eu também trabalho sobre. Então eu acabo utilizando, né, esses pontos, né, de divulgação ali. Se há uma divulgação e há um impacto muito grande, eu acabo marcando aquele ponto ali como sendo um ponto ali possível de liquidez de mercado, nesse sentido, tá? É mais algo que faz parte aí da nossa teoria de CT em si, beleza? Os estilos também não tem tanto segredo, tá? Sempre você deixa aqui tudo ativado, tanto a legenda do painel, quanto as linhas, quanto as tabelas. E a visibilidade. Visibilidade, não sei se vocês sabem aí a questão dos indicadores, mas é o seguinte. Por exemplo, perceba que aqui eu não deixei o meses e nem as semanas, tá? E eu também tiro dos dias, tá bom? Não sei porque o dia tá marcado aqui, mas eu também tiro dos dias. Eu só deixo minutos e horas mesmo, tá? Então aqui no caso, se eu for para um gráfico diário, tá? Vou dar o ok aqui para vocês, ó. Tô no gráfico de 1 hora, tá? Se eu for para um gráfico diário, galera, ó, ele simplesmente já some, entendeu? Então eu gosto de manter os meus indicadores, né, nesse sentido, tá? Nessa forma. Coloco no 4 horas aqui, você vê que ele já volta a aparecer, tá bom? E também dá para configurar, né? Se porventura eu quiser ver apenas no gráfico de 1 hora, é só eu vir aqui, tá? Tirar esse 24 horas aqui e colocar 1, né? No caso, vai ser 1 hora, tá? Então, isso daqui também é uma configuração interessante, beleza? Não sei se vocês têm o costume de utilizar ou não, mas eu tenho o costume de utilizar e gosto bastante, tá? Enfim, mas é basicamente isso, tá, galera? É bem simples, bem fácil, é um indicador, cara, que ajuda bastante, tá? E agora eu vou mostrar aí para vocês como que ele fica no gráfico em si, tá bom? Vocês possam ver. Eu estou aqui no gráfico do GBP, tá? Gráfico aqui de 4 horas. Como vocês podem perceber, ó, hoje nós tivemos a notícia, aquele inputs lá que apareceu é basicamente isso daqui, tá vendo? Então ele fica o sinalzinho aqui mostrando quais foram as notícias que rolou nessa, como eu estou no gráfico de 4 horas, né? Então é nesse período aqui da vela de 4 horas que começa aí 5 horas da manhã de Nova York. Então aparece ali todas as notícias que rolou e quais foram as moedas. Então você consegue ver a questão do CAD, consegue ver ali a questão do dólar também, tá? Aí, indo para um gráfico de 1 hora, tá? Para poder ser um pouco mais detalhado para vocês, é assim basicamente que fica, tá bom? E, bom, é isso, galera. Não tem tanto segredo, tá? É um indicador realmente apenas para a questão do auxílio, porque muitos de vocês acabam esquecendo dessa questão das notícias, acabam esquecendo dessas questões é, que diz respeito às notícias em si, né? E acaba sendo muito, mas muito relevante mesmo você ter isso daqui dentro do seu operacional num quesito de observação, né? Para vocês que acabam utilizando o SMT, é muito importante que vocês observem, porque às vezes esses pontos de notícia são os pontos a qual vai gerar o SMT, né, onde vai acontecer aquilo que a gente vai julgar e chamar como manipulação. Também esses pontos podem ser utilizados para criar um SMT, né, ou seja, enquanto lá, vamos supor que saiu essa notícia e criou aqui essa máxima, tá bom? E aí lá no euro USD os mercados vão se desenrolando e aí o euro vai tirar esse topo, que seria o topo da notícia, enquanto a Libra não tirou. Então você vai ter um SMT a partir das news também, tá? Isso aí acaba acontecendo com uma certa frequência. Então é muito bom que vocês fiquem ligeiros com isso, beleza? No mais é isso. Não tem muito segredo, tá? Tá aí um indicador para vocês, tá aí a configuração para vocês. Se porventura vocês adicionarem, der algum probleminha aí, é normal, porque esse indicador acabou tendo algumas atualizações, né? Sumiu por algum tempo do gráfico do pessoal, mas ele já está aí de volta, beleza? E basicamente é isso, tá, gente? Deixo sempre essa configuração, aproveitar que eu tô aqui, eu já vou até mudar, vou colocar aqui o 5, né? E aí simplesmente se eu for, por exemplo, para 6 horas, ele já acaba sumindo, né? Se eu voltar lá para 4 horas, ele já acaba aparecendo. Se eu voltar para 1 hora, ele acaba aparecendo. Eu gosto de manter essas configurações aí. Não sei se vocês fazem essa questão da visibilidade. É igual a questão dos meus indicadores dos kill zones. Ó. Se você for ver aqui no meu gráfico, 1 hora não mostra. Agora, se eu reduzir para 45 minutos, já acaba aparecendo, entendeu? Então, eu gosto de ter essa organização. Para mim não ter que ficar toda hora indo lá, mudar, etc. Tudo mais, eu já mantenho toda essa organização aí, beleza? De jogar aqui nos 5 minutos, só que vocês consigam ver realmente como que ficou, ó. Aqui já mostra a vela, tá? A notícia em si que saiu, tá bom? Isso daqui acaba sendo bem interessante mesmo, beleza, gente? Mas é isso, qualquer dúvida já sabe no que eu estou lá dentro do Discord, tá? Se você não conhecia o Tudo Gris aí, cara,
já conheça ele, já siga ele lá no perfil dele no Twitter, né? Tem diversos outros indicadores que ele acabou desenvolvendo e vocês conseguem achar esses indicadores aí tudo pelo perfil dele, tá? É só ir na aba de indicador, não tem muito segredo, clicou ali no indicador, né? Jogou aqui o nome dele ou então esse news aqui já vai aparecer, tá? Lembre-se sempre de escolher do Todo Degrees, beleza? Olha o número aqui dele como que tá, não tem erro, TOODEGREES, ponto. Esse é o nome do cara aí, o cara que desenvolve todos esses indicadores, beleza? Então é isso, tamo junto, grande abraço para vocês. Esse daqui foi um vídeo mais informativo, trazendo aí indicadores. Alguns vídeos eu vou fazer nesse sentido, tá? Isso daqui vai ficar na playlist, o óbvio precisa ser dito. No caso, olhar para as notícias, né, dentro do mercado é algo muito óbvio, beleza? Então tamo junto, grande abraço para vocês e até mais.